No início, convidar mais uma vez a nossa colaboradora antiga, já Tânia, com vontade. Obrigada. Matheus. Boa tarde, meus irmãos. Antes de nós conversarmos a respeito do tema da tarde, que é a escolha das provas, que está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 6, eu tive que rir diante do acontecido de hoje, que eu sou uma pessoa que funciona em cima de agenda, né? E eu digo, a idade vai chegando e umas coisas peculiares vai acontecendo. Como, por exemplo, o que houve. Porque eu ia bater aqui no Consolador Prometido não, viu? Luz e Amparo, sábado que vem, bem tranquilo em casa. E o Jean, abençoado Jean, se não fosse me mandar um WhatsApp, tudo pronto, Tami. Tá na minha agenda, é sábado que vem, cheia de razão, né? Mandei foto para ele da agenda. Sim, tá agendado, mas no dia errado. Eu digo como é a vida, né, meus irmãos, que a gente tem sempre que estar se adaptando a tudo. E claro, foi motivo de riso, né, mas eu tenho que começar a me preocupar do estado que está indo as coisas. Pois bem, vamos ao nosso tema da tarde de hoje, escolha das provas. Este capítulo do Livro dos Espíritos, ele é bastante extenso. E o título principal é da vida espírita. E vejam todos os subitens que vai ser abordado por Kardec, e escolha das provas está justamente entre eles. Mas todo o capítulo, meus irmãos, vale a pena pegar o Livro dos Espíritos e ir lá ler, estudar, porque é muito interessante o capítulo 6. Toda a obra, logicamente, né? Mas o capítulo 6... ele vai nos explicar muitas coisas que hoje nós nos perguntamos e colocamos um ponto de interrogação, querendo respostas. Então vamos lá. De início eu preciso explicar o significado desta palavra, erraticidade, que nós vamos falar nela. Erraticidade, meus irmãos, é aquele período em que nós desencarnamos e estamos no plano espiritual, aguardando a próxima encarnação. Então, este período entre o desencarne e reencarne se chama erraticidade. Por isso que em alguns textos a gente vai ler e eles se reportam que somos espíritos errantes quando estamos desencarnados. É devido a esta questão. E de pronto, a pergunta que nos veio a Kardec, logicamente: podemos ter conhecimento do que nos acontecerá na próxima vida terrena? Os espíritos vão nos responder que somos nós que escolhemos as provas. E aí caiu por terra, meus irmãos, algo que eu vinha dizendo. Ultimamente parei. Porque às vezes na nossa vida cotidiana, reencarnatória, nós passamos por tantas mazelas, tantas dores, tanta lambada, que eu, em tom de brincadeira, quem me conhece sabe, eu falo de coisa séria, mas essa coisa séria não tem que ser uma coisa rígida, né? Eu gosto muito de rir. E eu dizia para alguns, olha, quando eu desencarnar, eu vou lá no departamento da reencarnação e quero ver meu arquivo. Eu quero ver se eu escolhi passar por isso, tá? Então, porque eu tenho certeza que eu não escolhi passar por essa dificuldade. E aí, depois de estudar, né, para fazer esta fala, logicamente que eu abortei, né, esta fala dos meus diálogos. Então, isto por quê, meus irmãos? Os espíritos superiores, benfeitores, o Pai, Jesus, eles respeitam, e muito, é uma lei sagrada para eles, as nossas escolhas. Ou seja, o nosso livre-arbítrio. É claro que na escolha das provas, nós vamos ter acompanhamento, mas nada vai nos ser imposto. Nós temos, alguns de nós, já condições de optar, opinar e até mesmo não querer alguma prova, porque o nosso livre-arbítrio é tremendamente respeitado. Dito isso, nós já temos que parar e pensar
que a nossa resistência, rebeldia, inconformidade diante do sofrimento já não nos cabe mais. Porque se nós escolhemos as mazelas, os ressarcimentos que nós temos que passar, então com que direito eu agora na encarnação, aqui de fato, vou reclamar, né? Então, muitos de nós ainda podem pensar, mas tá, tudo bem, eu escolhi, mas eu esqueci, será que olha o que eu dizia antes, né? Eu escolhi isso mesmo? E aí a gente pode também pensar, meus irmãos, que se nós lembrássemos, seria muito mais fácil. Não é. A maior bênção que Deus podia proporcionar para nós é justamente nós reencarnarmos e esquecermos tanto o nosso passado, quanto o que é que eu vou passar na encarnação. As minhas opções foram antes de ocupar um corpo físico. E aí vejamos o que é a misericórdia divina, porque no núcleo familiar, por exemplo, vão se reunir na encarnação um pai que é adversário daquele que vai ser seu filho. E se nós lembrássemos do que aquele fez para mim, ou vice-versa, será que nós conseguiríamos nos reajustarmos enquanto pai e filho nesta condição, lembrando do terror que ele fez em relação a mim, ou vice-versa? Com certeza não, porque nós somos ainda, né, muito vaidosos, orgulhosos e inferiores antes de mais nada. Nós não sabemos ainda perdoar. Este é o benefício da reencarnação e do esquecimento. Segundo ponto a ser abordado dentro deste quesito, que quando nós estamos lá no plano espiritual, e entra de novo a minha fala, né, que eu ia lá no departamento ver meus arquivos, depois que eu desencarnar, que não cabe mais agora, é que quando nós estamos no plano espiritual, na erraticidade, nós somos mais lúcidos. A gente tem mais condições de avaliação de nós mesmos. Por que isso? Porque este corpo, meus irmãos, ele é realmente um cárcere, uma prisão, uma armadura que fecha o nosso espírito. Tá? Então, quando estamos desprendidos dele, a nossa lucidez do todo aumenta consideravelmente. Só que a gente faz isso toda noite quando a gente entra no período do sono, não só quando vamos desencarnar. Então quer dizer que o período do sono, em que o meu corpo precisa orgânico do descanso para repor energia, o meu espírito, ele consegue uma maior lucidez quando está lá no plano espiritual. Quando retorna ao corpo pela manhã ou ao acordar, é lógico que volta, né, ao cárcere e fica cerceado muitas coisas que a gente tem acesso quando está fora deste corpo. E fato é, inquestionável, que nós somos sérios infratores das leis divinas. Então quer dizer que o nosso sofrimento na nossa existência é porque até então nós viemos infringindo as leis de Deus. Apesar de muitos irmãos nossos achar que Deus está castigando, o que eu fiz? Eu não mereço. E não devemos mais ter esse tipo de pensamento e de sentimento. Porque o que nos acontece no quesito sofrimento é por causa do desrespeito das leis divinas por nós ainda. Então, cada reencarnação, meus irmãos, nos traz a maravilhosa possibilidade de sermos cada vez mais experientes. Então quer dizer que a cada reencarnação, a cada experiência no corpo, eu vou ficando mais maduro enquanto espírito. Estas experiências vão ficar comigo, ninguém vai as tirar. E a nossa inteligência, que é algo também tremendamente divino, ela também vai aumentando, vai se ampliando conforme a nossa evolução, juntamente com a nossa consciência. Então, quanto mais inteligentes, mais conscientes, nós melhor lidaremos com a questão das nossas provas, que envolve o sofrimento das nossas existências. Então, isto quer dizer que na atualidade
O bem ou o mal é escolha nossa. O mal não foi criação de Deus, o bem sim. O mal foi criação nossa, meus irmãos. E aí, se nós já entendemos que o mal me prejudica, então por que ainda muitos de nós primam pelas coisas equivocadas, maldosas, cruéis? Alguns de nossos irmãos são tremendamente cruéis. Então por que esta escolha ainda? Mas ainda é nossa. Nós só chegamos neste patamar de sofrimento aqui na Terra por causa do mal, da maldade que há em nós ainda. E aí a gente pensa assim, Tami, mas será que eu mereço estar neste planeta? Que eu não sou maldosa. Todos nós temos ainda um pouco de maldade. E aí o exemplo mais simples que me vem é quando eu sou intolerante com um animal. Às vezes, eu tenho um pet que já está velhinho, né? É um pincher. E ele já está com dificuldade de audição, já não enxerga tão direito assim. E o meu companheiro, às vezes, perde, nunca surramos, Deus o livre, mas grita, Potter, vem, eu estou te chamando para levar para passear, né? E ele custa a ouvir. E eu ainda digo, quem é o racional? Mas vejam quantos chutam um animalzinho. E eu volto a perguntar, quem é o racional? Não é maldade? É, gente, porque é alguém indefeso. É só um exemplo mínimo para a gente entender que a maldade nós ainda a temos. Mas Deus nos dá infinitas oportunidades. Para ninguém nesta terra ou na criação divina, Deus disse, tu tem 10 encarnações e te vira nessas 10 para evoluir. Acontece que tem um ponto na atualidade que nós temos que parar e refletir. É certo, é fato que Deus não colocou X encarnações para nós. Mas devemos perguntar, depois desta que eu estou na atualidade, em período de transição planetária, quando vai ser a nossa próxima reencarnação? Porque a lógica, né? Se Deus é pai de todo mundo, cuida de todos nós, ama todos nós, bons ou maus, né? Ele me deu a chance de vir, estou eu aqui na encarnação. Mas os outros filhos do Pai, meus irmãos, nossos irmãos, também terão o mesmo direito de vir. E é esta pergunta, aí cabe a pergunta, quando vai ser? Se eu estou um pouquinho melhor, é claro que eu vou esperar mais um pouco para aquele que necessita mais urgentemente. Então vejam que nunca foi tão importante a atual reencarnação nossa para fazermos algo efetivamente produtivo, né? Pertinente à nossa evolução. E claro que, lógico, os nossos sentimentos têm que ser sempre de confiança em Deus e na vontade dele, e não de revolta, meus irmãos. Não podemos mais, diante do acervo que a gente tem de questões a nosso alcance para elucidar as nossas dúvidas, botar a culpa no Pai ainda por causa dos nossos sofrimentos. E aí na questão 259, Kardec vai perguntar aos espíritos, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? A resposta dos espíritos, todas não. Pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. É interessante porque, na realidade, escolha das provas, nós escolhemos apenas o gênero da prova, o tipo da provação que a gente vai passar, e não nos mínimos detalhes como ela se dará. As particularidades ocorrem por conta da posição que nos achamos quando estamos encarnados, sendo muitas das vezes consequências de nossas ações. Então vejamos, nós lá no plano espiritual, antes de reencarnar, nós podemos optar por tal provação, tal prova. Aqui já reencarnados neste corpo físico, dentro da bênção do esquecimento, nós podemos nos desvirtuar
e a prova acontecer, mas não tal qual nós desejávamos que fosse, porque depende muito das nossas ações, nosso livre-arbítrio aqui neste plano, que é respeitado, como já dissemos, né? Então, esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Ignorava, no entanto, quais os atos que viria a praticar, né? E isso aqui também é de fácil entendimento, tá? Porque se nós, aqui na encarnação, num corpo físico, tá? A gente tem determinada coisa programada para se passar. Ela pode não acontecer tal qual está programado, porque durante a minha caminhada aqui eu posso ter outras escolhas, mas ela se dá, mas não tal qual nós escolhemos. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Então, depende da conjuntura da minha existência, é como vai acontecer a prova. Então, são previstos só os fatos principais da minha existência, os que vão influir determinantemente no meu destino quando encarnada. E eu achei assim maravilhoso o exemplo que os espíritos deram. Eu botei ali um vaso caindo na cabeça. Os espíritos diziam assim, que para nós entendermos toda esta fala deles, nós imaginemos assim, ó, vai passando alguém na calçada e se desprende do telhado uma telha e cai na cabeça dessa criatura. Ah, isso estava programado para acontecer, eu passar nesta hora e a telha cair na minha cabeça, me machucar? Não estava. Mas a conjuntura, a telha estava para cair. Quando passava embaixo, bateu um vento, ela se desprendeu, vai ferir aquele que está embaixo. Então é isso que acontece, é isso que eles quiseram dizer nessa questão 259. A conjuntura da nossa vivência vai influir bastante. E aí nós podemos também pensar, que maneira se pode escolher viver entre espíritos maus, por exemplo? Num núcleo familiar, que a gente vê que todos não têm uma índole boa, não acrescentam, às vezes, a gente pensa, não acrescentam nada em termos de evolução. Mas olha só como funciona a misericórdia divina. O exemplo que eles dão é aquele ali, que, por exemplo, eu fui uma ladra, né? Fui uma ladra em tal encarnação. Então eu tenho que reencarnar e aprender a vencer esta tendência. Quantas nós temos? Aos vícios, né? Quantas tendências a gente apresenta? É que a gente tem que lutar para não dar vazão àquilo. Então, se eu sou uma ladra, eu vou reencarnar e tenho que me cuidar para não dar vazão a este prazer, digamos assim, que tem para mim o roubo. Então, como eu vou ressarcir isso? Esse instinto de roubar, nascendo entre aqueles que têm esta sistemática de vida, ou seja, a prática de roubar. Porque daí é o grande teste, né, gente? Imagina, é o grande teste. Então, são assim que as coisas funcionam na criação divina. E a Terra, meus irmãos, ela é adequada para a nossa reeducação inquestionavelmente. Tá? Por que eu achei importante trazer esta fala? Porque no nosso movimento espírita, eu já ouvi de irmãos consideravelmente entendidos da doutrina espírita dizerem: eu não vejo a hora de desencarnar e conseguir reencarnar num mundo melhor do que a Terra. Eu estou cansado da humanidade terrestre. Tudo bem estar cansado da humanidade terrestre, mas para nós reencarnarmos num mundo melhor, o que precisa fatalmente? Eu evoluir. Então vejam, gente, que mundo melhor que a Terra nós não conseguimos ter acesso. Abaixo, inferior ao nosso planeta, ou igual a ele, sim. Então, se eu quero um mundo melhor do que este, que é na nossa casa planetária, o que eu tenho que fazer? Evoluir. Então, a nossa Terra, o nosso planeta, construído com muito amor e dedicação por Jesus
e outros benfeitores, é a escola que nós precisamos sim para os nossos reajustes e evolução. E nas nossas provações, meus irmãos, nas provas, por que elas precisam acontecer? Porque nós temos que abolir de nós orgulho, vaidade, inveja, egoísmo. Aquele irmão que falou que está cansado da humanidade terrena do jeito que é, ele esquece que só estamos assim enquanto humanidade por causa ainda do nosso egoísmo. Porque o egoísmo, ele é o top, é o topo, né? E todas as outras coisas negativas partem dele, são os filhos dele. Orgulho, vaidade, inveja e por aí vai, né? Então, se nós estamos neste período de sofrimento na Terra, é porque nós não abolimos ainda o egoísmo. E quando eu faço a fala de exposição, que o tema é transição planetária, e já chegaram ao final para mim perguntando, poxa, Tânia, mas tinha que ser tão difícil? Não poderia ser essa transição um pouco mais leve? Não tão sofrida? Porque a gente está vendo violência em cima de violência. Não é? Parece que o ser humano está perdendo o senso de tudo. Poderia ter sido diferente. Nós não quisemos, meus irmãos. Então agora, a lei divina manda que a Terra progrida. Então está nos empurrando. Por isso o sofrimento em alta escala que nós estamos acompanhando por aí. Era para acontecer a guerra também? Não. Livre-arbítrio do homem. Não, espírito benfeitor não programa guerra. Não programa crime. Não programa a drogadição. E por aí vai. Isso são todas coisas que estão em nós. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que lembrar de Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era um jovem se encaminhando para ser um doutor da lei, aquele que comanda a sinagoga, não lembro mais agora qual é o alto escalão, mas era isso. Um jovem bonito, forte, rico, prepotente, orgulhoso, perseguidor de cristãos. Ele adorava fazer isso, né? Perseguir os cristãos. Tanto é que manda apedrejar Estevão. Leiam o livro, o Paulo e Estevão, que é a história dos dois. Então ele era temido, odiado, ele era tremendamente cruel. E aí até um dia, às portas de Damasco, Jesus aparece para ele. E aí ele dá uma volta de 360 graus em sua vida. Não vou contar toda a história não, vocês vão ler, tá? Ao ponto de Saulo de Tarso se tornar Paulo de Tarso, para largar aquele homem velho que ele foi. E se tornar, até hoje, o maior divulgador do cristianismo na humanidade terrena. Ele dá uma guinada de 360 graus na encarnação. Aí a gente os espertos podem pensar assim, mas quem sabe ele já era um espírito preparado, quem sabe isso, quem sabe aquilo. Não interessa, meus irmãos. O que é admirável é a força de vontade desse espírito de ser um perseguidor implacável e se transformar no maior divulgador do cristianismo, da história humana. Então é este exemplo que a gente quer lembrar que é possível. É possível. Mas há quantas reencarnações a gente vem protelando isso? E Deus, que é a inteligência suprema, né? Vejamos que nos criou simples e ignorante. O que quer dizer isso? O ponto de partida de todos nós foi o mesmo. O mesmo. Deus não fez a Tami mais bonita e o Luiz feinho. Eu falo isso, gente, porque ele diz lá no nosso Casa Espírita que ele é um espírito de luz. Que ele só veio para me aguentar, né? E digo, veio em missão. Eu digo sim, é tão de luz que a humildade assim é gritante, né? Mas, pois bem, Deus não privilegiou ninguém. Ele deu o mesmo ponto de partida, nós somos criados todos iguais. E hoje o que nós somos, aliás, são as escolhas nossas que nos trouxeram até aqui. A gente já evoluiu? Com certeza. Porque como vejam na imagem,
A gente passou por todos os reinos da natureza, experimentando o instinto, sensações, para até chegar à forma humana, para de fato desenvolver sentimentos. Então vejam, a nossa caminhada já foi grande, mas ainda não é aquela idealizada pelo Pai, que é a perfeição relativa, porque absoluta só Deus, né? Então, nesta conjuntura de fala, o nosso psiquismo, a nossa psique, lembra da inteligência, da consciência, as experiências, o que fizeram? Desenvolver o nosso psiquismo. Foi o desenvolvimento do nosso psiquismo que veio nos trazer agora a questão de desenvolvermos os sentimentos nobres, que nós não temos ainda. Então quer dizer que desde que nós saímos do reino animal e passamos para o reino do homem, saímos de princípio inteligente para espírito, nós começamos a desenvolver o nosso psiquismo. Mas isso há quantas eras atrás? Então vejam que quanto mais se amplia o nosso psiquismo, melhor nós seremos. Vai nos trazer, como eu disse, sentimentos, o discernimento e o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas vão ser cada vez maiores, melhores. E aí eu também, com a montagem deste trabalho, me trouxe a lembrança que a gente não consegue, aliás, nem mensurar o livre-arbítrio que Jesus tem. Se o nosso é adequado à nossa evolução, e a nossa evolução ainda é pequena, imagina a liberdade de escolha que tem o Mestre Jesus, mas um dia nós chegaremos lá. E aí eu me fiz essa pergunta, gente. Inferior que sou, desculpe, fiz essa pergunta. Então, Cami, tu nasceu pobre por ser de pouca inteligência. Podemos pedir riqueza? Sim, nós podemos. Mas nós não sabemos ainda, claramente, o transtorno que é aquele irmão, aquele espírito que nasce detentor ou adquire a riqueza durante a reencarnação. Quem de nós não queria hoje estar na praia? Tá lindo o dia. E eu me lembrando hoje, de manhã, no ventilador, porque eu recém tinha desligado o ar-condicionado, assistindo o jornal apresentando a freeway lotada de carro, de todo mundo indo para a praia, e eu pensei assim, pois é, Tami, 100 mil irão para a praia, tu não. A gente tem que fazer piada, né? Mas nós temos que entender que estes irmãos detentores da fortuna são irmãos que são altamente comprometidos com aquilo que tem na mão. Porque com certeza não nos é concedida a riqueza como prova para o meu uso somente. O detentor da riqueza, quando é propiciado, para que é? É para ajudar os seus irmãos em necessidade. E não para seu uso fruto somente. Então vejamos que a grande maioria de nossos irmãos que detêm este poder, estão se perdendo na encarnação. Porque se tornam mais naturalmente, digamos, egoístas do que o normal. Então, nós podemos pedir riqueza? Sim, mas cuidado, que não é um benefício, o benefício é material. E espiritualmente são irmãos que se perdem e não evoluem. Pelo contrário, se comprometem ainda mais perante as leis divinas. E já na questão 262, Kardec pergunta: como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Estou olhando a hora lá. Vejamos o que os espíritos respondem. Deus lhe supre a inexperiência, traçando o caminho que deve seguir, como fazemos com as crianças. E eu me peguei pensando assim, meus irmãos, nós temos já livre-arbítrio, adequado ao nosso patamar evolutivo, então não é grande coisa. E se a gente tem
um pequeno livre-arbítrio, e mesmo assim a gente se perde, consegue se perder, né? E Deus nos ajuda, que seria de nós se fosse ao contrário, não é mesmo? Então, a gente tem que perceber que muitas vezes é Deus que está nos carregando pelas mãos, que nem uma criança que quando começa a engatinhar e fica de pé, né? As mães que fazem, ficam tudo assim, né? Desesperado, vai cair, vai se machucar, e a gente fica assim para morrer, até que a criança consiga ficar firme e caminhar sozinha, que a gente daí descansa. Assim é Deus conosco. Tá? Então nós temos que saber que Deus está a cuidar de nós ainda. Tá? Então, já vimos que o nosso livre-arbítrio é passível de aumento cada vez que a gente sobe mais um degrau evolutivo. A escolha depende da nossa vontade e Deus não tem pressa na nossa evolução. Tá? E nem muito menos que a gente pague o boleto. Fico pensando nisso também, né, meus irmãos? Eu abro a minha ficha corrida aqui, eu não sei aonde vai. Tá? Imagina se Deus quisesse cobrar uma vez só, pagamento único. Não, é em suaves prestações. E nós reclamamos ainda. Esta escolha das provas, ela vem depender de inúmeros fatores. Por exemplo, não se dão logo após a morte. Eu achei muito interessante isso. Porque quer dizer o quê? A gente desencarna e nós passamos por um período, primeiro, chamado perturbação. Muitos de nós têm o sono reparador, desencarna e é transferido dormindo, em sono profundo. Aqueles que ficam conscientes, ficam assim meio que perdidos. Onde é que eu estou, né? Quem sou eu? Quem são vocês? Então isso é uma perturbação, não sabe muito bem o que está acontecendo. Este é um ponto importante para não escolhermos logo em seguida o desencarne. E tem outra coisa determinante, nós precisamos de um período de restauração no plano espiritual, para depois, em vias de ser hora de reencarnar, né? Aí os espíritos do bem nos alertam, vem cá, Tami. Com certeza a Tami ficou lá sapateando, não querendo ir, né? Mas a lei pede que vá, né? E aí vão sentar e vamos ver o que é melhor. Então não se dá logo após a morte. E a escolha depende da natureza de nossas faltas. Então não é tudo colocado numa encarnação. Às vezes é uma gotinha daquilo que eu infligi de lei divina, é colocado na próxima encarnação. Mas isso tudo sob análise, né, daqueles que me cercam para efetuar o planejamento. A gente também vai ver quais provas podem nos levar a progredir mais depressa, dentro das nossas possibilidades. Pouco a pouco aprendemos que a satisfação de nossas paixões acarretam deploráveis consequências que nos parecerão eternas. Isso aí é importante, porque aquilo que brilha aos nossos olhos materialmente, pouco a pouco a gente vai percebendo que não nos faz bem em termos de espiritualidade, ou seja, imortalidade, que nós somos imortais. A materialidade, nós estamos nela por hora. E dizem os espíritos que é isso aqui, né? Então, por que não? Qualquer sofrimento, qualquer prova escolhida necessária que eu tenho que passar, por que não passar dignamente? Porque ainda a satisfação das nossas paixões é o que desarvora o ser humano. Mais fácil, talvez, seja a escolha de provas menos dolorosas. Mas para o espírito não. Isso também nós podemos pensar. Eu vou querer só machucar minha unha do dedão na encarnação próxima. Nada mais. Beleza, posso. Mas eu tenho que saber que para o meu espírito eu vou demorar muito mais tempo para evoluir diante de outros irmãos. Então, quanto mais evoluído, mais noção disso eu tenho e me atrevo a escolher provas maiores para passar de uma vez e não ficar marcando passo. Passaremos por provas até o alcance da perfeição relativa que nos cabe, é a única fatalidade que nós temos. E se nós nos enganarmos na escolha, nós teremos que passar de novo.
Deus, como disse, dá infinitas oportunidades para todos nós. Então, pode o Espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Nós aqui, será que nós podemos ainda escolher alguma coisa na encarnação? O que vocês acham? Ninguém se atreve a responder, gente. O que vocês acham? A gente está encarnado. Vocês acham que a gente pode? Sim. Pode. Perfeito. Pode. Eu que sou faísca atrasada, fiquei deslumbrada quando eu estava estudando, né? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Então veja que a nossa força de vontade é um poder que a gente ainda não usa para o bem e desconhece. A gente pode escolher as provas mesmo encarnados. E aí, meus irmãos, finalizando, eu trago as questões 271 a 273 só a título de curiosidade. Eu explico, é o final do capítulo 6, tá? Do Livro dos Espíritos. Ela vai tratar, Kardec vai se interessar pela questão dos canibais. E como eu não domino o assunto, exigiria, isso eu acho que dá uma outra fala, e exigiria um aprofundado estudo de minha parte, já que não domino o assunto, eu trouxe só a título de curiosidade, porque é o final deste capítulo. Então, na 271, Kardec pergunta: estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, nós, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo por exemplo, entre canibais? E os espíritos vão dizer a Kardec: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos de natureza dos canibais. Esta é a lógica. Porque neste contexto de existência destes espíritos, nos primórdios das encarnações, talvez, impera a barbárie. Então, o que vai fazer nós reencarnando lá? Qual é o proveito? Então, os espíritos já respondem. Lá, naquela conjuntura, só espíritos parecidos. Na 272, poderá dar-se que os espíritos, vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Eles podem vir encarnar aqui? Podem. Aos que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram. Então haveria muitos conflitos entre nós terráqueos e estes irmãos entre nós. E aí os espíritos voltam a dizer: com que finalidade? Com que proveito? O risco é muito grande. E a 273, será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens, como os canibais? É possível, mas depende do gênero de expiação. Eu entendi, meus irmãos, que nesta questão de espíritos melhores encarnarem no mundo onde haja canibais, é por missão. Tipo assim, o que Jesus fez por nós. Porque do contrário, seria muito difícil. Ou espírito muito comprometido a ponto, de a vibração deste mundo que habita os canibais comportar a encarnação deles. Então são nestes parâmetros. Então quem quiser, está lá no final do capítulo 6. Então, meus queridos, não é boa noite, é boa tarde ali, tá? Lembra que eu não esperava vir hoje fazer a doutrinária, não troquei. Este é o inconveniente também, quando a gente já tem assim, muito tempo participando da casa, colaborando como expositora, A gente se permite esse tipo de coisa. Mas que nós possamos, meus queridos, refletir
Eu acho que a grande reflexão e ensinamento para nós, diante deste tema do Livro dos Espíritos, é a questão de que quando a dificuldade, o sofrimento bater à nossa porta, nós lembrarmos, talvez eu tenha escolhido, é necessário passar por este sofrimento. De que maneira digna eu posso passar? Porque no momento que nós aprendemos a lição, o sofrimento não volta. E se volta igual ou parecido, isto quer dizer que eu não aprendi ainda. Então, muito obrigada, meus queridos, pela oportunidade maravilhosa. Quase derreti.